que eu deva ser usado. São os teus filhos, os meus irmãos, e eu estou aqui na condição de servo. Eu quero eu quero contribuir na vida dos meus irmãos, contribuir na tua obra, assim ministrando a tua palavra. Eu sei que é um privilégio e eu dependo do Senhor. Me ajude em nome de Jesus, eu te peço. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja, embora eu tenha entrado em João 3, eu sei que Deus vai usar os tantos pregadores que virão. Serão 36 ministrações e eu prego em 5 oportunidades. Outras 31 nós teremos outros pregadores e pregadoras. Entre os tais estão pastor Carlos, que está aqui, pastora Kátia, que está aqui, pastor Jonathan, que está dormindo nessas horas, provavelmente, a pastora Márcia, minha esposa, que está com a minha mãe, todo domingo pela manhã. Ela tem ajudado com a minha mãe, então por isso não está aqui. Deus vai falar. Eu não tenho dúvida que Deus vai falar das formas mais variadas e das formas mais distintas. E Ele vai usar textos, Ele vai usar homens e mulheres para falar conosco. É importante nós olharmos, eu fico feliz que eu tenho a oportunidade de conversar com você antes de outros tantos, né? A exceção ontem, que geralmente eu abro a campanha, mas nessa oportunidade eu tomei a decisão de fazer diferente. Então quem abriu a campanha foi o pastor Sérgio e o pastor Gonçalves, e eles muito bem apresentaram aquilo que Deus encheu o coração deles. Mas eu acho importante conversar. Se você não fez, faça a leitura de João 3. Faça a leitura de João 3. Porque a conversa, o tema, ele está... O Gabriel, é o Gabriel, né? Gabriel, ajude, por favor. Põe por um instante só a arte da campanha. Isso. Não, eu quero a outra. Tá aqui. Ótimo. É que na azul estava escrito de assim. É necessário que ele cresça e eu diminua. É o versículo de base para a campanha, é o versículo de base para o nosso ano de 2025. Pode voltar ao texto bíblico, tá? Obrigado. Então, é importante você fazer a leitura e entender o contexto. O tema é ano do crescimento, e se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de fazer uma confusão. Porque é o ano do crescimento, mas ao mesmo tempo que fala que é o ano do crescimento, convém que ele cresça e eu diminua. Mas é o ano do meu crescimento, é o ano do crescimento dele. Aí é importante a gente tomar esse cuidado. Que qualquer pessoa que quiser crescer na vida, precisa diminuir. Esse é o jeito que Deus trabalha. Deus trabalha exatamente dessa forma. Deus trabalha de forma contrária ao sistema. O sistema vai falar que para você ser o primeiro, você vai ter que passar por cima de muitos e vai ter que ir igual um touro brabo e derrubando um, derrubando o outro, e passando por cima. O sistema vai dizer desse jeito. A Bíblia vai dizer que aquele que quiser ser o primeiro deve ser o quê? O último. O sistema vai dizer:
que o importante é você ser servido. E se você não estiver feliz no lugar onde você está, sendo servido do jeito que você gostaria de ser servido, então você deve se acomodar em qualquer outro lugar. Isso não vale só para a igreja, não. Isso vale para tudo quanto é lugar, para todo quanto é situação da nossa vida. Se você não estiver feliz da forma que você estiver sendo servido, então você arruma um outro lugar para você ser servido melhor. E a Bíblia ensina que que Jesus não veio para servir, mas Jesus não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir. A Bíblia diz, aí eu estou procurando mostrar para você alguns contrapontos. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Então, é importante nós irmos olhando e irmos entendendo. Por isso eu estou convidando você para fazer a sua leitura. Faça a leitura de João 3, com calma, com tempo, mas leia para você entender o contexto todo. É importante nós entendermos, qualquer pessoa que quer vencer na vida, a prioridade tem que ser o Senhor Jesus. Todos temos os nossos pedidos, os nossos projetos, as nossas ideias listadas num caderno como esse. Ainda essa noite eu recebi a foto do Rogério, da Juliana, da Giovana, sentados os três, a família sentada, projetando. Aí eles me mandaram a mensagem e escreveram: projetando, planejando para 2025. Achei legal. É assim que tem que ser. É planejar, é projetar. Mas se nós planejarmos, se nós projetarmos e deixarmos de lado o grande arquiteto da nossa vida, aquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida, com toda certeza nós seremos frustrados. Com toda certeza nós seremos pessoas frequentadoras de igreja frustradas. E existem aos montões pessoas que frequentam igrejas. O problema não é, nunca foi e nem está em frequentar igreja. O problema é quando a pessoa frequenta uma igreja, instituição, denominação, mas ela não se preocupa em se relacionar com aquele que estabeleceu o propósito igreja. A igreja é o corpo de Cristo, sendo que nós somos membros desse corpo e Cristo é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Por isso é importante o que eu vou conversar com você hoje aqui, vai falar a respeito da vida eterna, a respeito de ter o nome no livro da vida, a respeito da importância e da necessidade, diante de qualquer coisa, eu ser um salvo. Antes de qualquer coisa, eu estar em Cristo. Porque a partir do momento em que eu estou em Cristo, as coisas começam a acontecer na minha vida. É desse jeito que acontece, é desse jeito que Deus trabalha. É desse jeito, como o pastor Carlos até costuma falar, que a banda toca. É assim. Não é de outro jeito. Eu conversei com você, até alonguei um pouco a conversa na hora da contribuição. Vou mandar o vídeo para você depois. Você ouvindo o que eu conversei, você vai entender melhor o vídeo e não vai de repente ter alguma indigestão. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas vão à igreja como se a igreja fosse uma ótima oportunidade de comércio. Então você tem o comércio da música, você tem o comércio da pregação, você tem o comércio estabelecido para os membros estarem de uma maneira muito religiosa, fazendo as suas negociações dentro desse comércio. Mas o relacionamento com Deus, que é e deve ser o principal motivo, tem sido deixado de lado. O principal assunto, a principal pregação, que inclusive nós
conversamos há poucos dias, não me pergunte a data que eu me confundo, mas nós conversamos há poucos dias, quando o João, ele vem pregando e ele fala: arrependei-vos. O principal tema, que é a salvação, tem sido deixado de lado, tem sido esquecido. Por quê? Porque importa que eu tenha uma vida vencedora aqui na terra, mesmo que a minha salvação esteja comprometida. E com isso a pessoa, ela vai buscando acumular números que são importantes na vida de qualquer pessoa, mas ela começa a buscar os números ignorando a essência da vida dela em Cristo Jesus. Aqui o João, ele está conversando, o João está falando a respeito de uma situação toda desencadeada a partir do quê? A partir do momento onde, eu não vou fazer toda a leitura, mas a partir do momento onde ele é questionado, ele é indagado. Olha, aquele que você batizou, agora está batizando do lado de lá. E está batizando mais do que você. Concorrência, pronto. E a concorrência, ela tem arrebentado relacionamentos dentro de igreja. A concorrência, ela se dá de uma maneira brutal. Brutal. E isso acontece aos montes, Brasil afora e até fora do Brasil. A concorrência, onde em determinados lugares você precisa pagar para pregar, para você estampar a sua marca de pregador. A concorrência, onde em determinados lugares você precisa pagar para você poder apresentar o seu trabalho musical. A concorrência, aonde muitas vezes é negociado situações relacionadas à igreja apenas e tão somente para fins financeiros, para fins profissionais, para fins econômicos, deixando de lado a fé. Nós não podemos, não precisamos, não necessitamos de deixar de lado o aspecto administrativo da nossa vida aqui na terra, até porque nós vivemos aqui na terra. Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos aqui nesse mundo. Nós precisamos de trabalho, irmão. Precisamos trabalhar, nós temos conta para pagar. Tem alguém que tem conta para pagar aí? Fala, eu. Olha, só 3 que tem conta para pagar. Aleluia. Eu estou com um punhado de conta, eu vou distribuir uns boletos na saída depois aí. Você que está sem conta para pagar, você me ajuda a pagar. As que não são minhas, que são de Jesus, que é para a obra. Nós precisamos pagar aluguel, precisamos pagar o PVA, o IPTU, precisamos pagar um monte de coisa, o seguro, precisamos. Então nós não podemos ignorar. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então, olhe, leia e olhe por esse contexto. Por esse contexto. O João fala assim, ó, é importante que Jesus cresça. É importante que Jesus fique bem grandão. É importante que Jesus fique notório. É necessário que Jesus, ele seja o número 1. É importante que Jesus seja a estrela, igual nós cantamos a estrela da manhã. É importante que o maior de todos os pregadores que vai subir nesse altar seja o Espírito Santo de Deus. É importante. Isso é o que deve fazer parte do nosso dia a dia. Não é nos 12 dias, é nos 365 dias do ano. A alegria de poder servir a Deus, de poder ouvir a voz de Deus, a alegria de receber o perdão, a alegria de receber de Deus a ajuda, a direção, a alegria de se relacionar com Deus, de falar com Ele e saber que Ele ouve e responde a sua voz. Verso 34, Gabriel. Eu vou pontuar algumas situações aqui e vou começar a encaminhar o finalmente da nossa conversa. Primeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Primeira coisa para nós pensarmos juntos aqui. Aquele que Deus enviou fala o quê? Está ali, ó. Está lá. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pronto. Primeiro lugar, se você é, se nós somos enviados de Deus e por Deus, e nós somos, da nossa boca tem que sair a palavra de
Deus. E o que mais? Porque Ele dá o Espírito sem limitação. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. O Espírito Santo é derramado sobre nós. Estamos falando de quem é de Deus, ó. Aquele que Deus enviou. O contexto fala de Jesus. Sim, o contexto fala de Jesus. Eu estou convidando você a entender o contexto. Mas nós precisamos fazer aplicação para hoje, para esses dias. E se nós somos pessoa de Deus, nossa conversa tem que ser conversa de Deus. Se nós somos de Deus, a nossa conversa, ela tem que ser conversa espiritual. A nossa conversa, ela deve depender para o Espírito, porque é para o lado do Espírito que tem vida, para o lado da carne tem morte. O texto, ele é muito simples, ele é muito claro, mas ele é muito profundo. Aquele que é enviado por Deus fala a palavra de Deus e tem o Espírito Santo sem limitação. Ou seja, a vida com Deus, a busca por Deus, o desejo de Deus é um desejo intenso, é um desejo constante. E essa pessoa, ela é uma pessoa mergulhada nas águas do Espírito. E aí eu quero incentivar você. Nós estamos falando de projeto de vida. Eu quero incentivar você a buscar mais a Deus em 2025. Eu não sei, irmão, não estou aqui para julgar ninguém. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que cuidar do meu filhote que está aí lendo a Bíblia dele, a Bíblia nova que ele ganhou. Era 1h da manhã, ele queria continuar lendo. Aí, não, amanhã você lê mais, filho. Chega de ler por hoje, vamos dormir. E está aí, tá? Eu tenho que cuidar dele. Eu não estou aqui para ficar inspecionando a vida de ninguém, nem da minha esposa eu inspeciono. Não, eu estou aqui para cuidar da minha vida e dizer para você, irmãos, nós precisamos, cada um de nós, cuidarmos da nossa vida. E a nossa vida, ela deve ser imergida, mergulhada, submersa, cheia da unção. Não falte sobre a vossa cabeça o óleo, a sua veste esteja sempre branca. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Então, primeiro lugar para nós pensarmos no verso 34, se é de Deus, irmão, se é de Deus, irmã, então a nossa conversa tem que ser conversa das coisas de Deus. Aí conversa das coisas de Deus vai longe, né? Porque abre o leque e nós podemos pensar várias situações relacionadas a esse assunto. Mas vamos pensar de uma maneira mais focada para não extrapolarmos com a nossa reflexão. As coisas de Deus, basicamente, é a salvação. Fala de Jesus, converse de Jesus, anuncie Jesus, testemunho que Jesus tem feito na sua vida. Seja uma pessoa cheia da alegria e da gratidão por ser um salvo em Cristo Jesus. Se você gosta, se você ama esse lugar onde você se encontra conosco todas as semanas, alguns todos os domingos, outros dias também, não importa. Se você gosta e ama, convida pessoas, traga pessoas para vir com você buscar a face de Deus da mesma forma. Você é de Deus, fale das coisas de Deus. Se é de Deus, busque as coisas de Deus. Toda sexta-feira nós estamos aqui num culto de oração. É pouco, é 1 hora, é limitado, é controlado no relógio, sim. Até porque nós não vivemos dentro do tempo. A nossa vida é lá fora. Qualquer um que quiser passar a madrugada inteira orando, pode passar. Ninguém proíbe ninguém de ficar a madrugada inteira em casa orando e buscando a face de Deus. Aqui é uma situação onde nós o quê? Nós estimulamos, nós provocamos, nós ajudamos, nós damos o start para que a pessoa comece a buscar mais e mais a face de Deus. Então venha, participe, se envolva. Pastor, eu quero ver os meus projetos acontecendo, pois Deus está dando direcionamento. Você vai buscar mais e mais a Deus. Deus vai crescer na sua vida. E quando Deus cresce na sua vida, você vai sendo abençoado por Ele. Você vai estar à sombra do Onipotente, descansando. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O verso de número 35 diz assim, o pai ama o filho. Entregou o quê? O que está escrito ali? Entregou o quê?
Tudo. O pai ama você. Eu sei que tem pessoa que foi abusada pelo pai. Eu sei que tem pessoa que foi maltratada pelo pai. Eu sei que tem pessoa que foi desprezada pelo pai. Eu sei que tem pessoa que não conhece o pai. Eu sei que tem pessoa que o pai saiu para buscar um cigarro ou uma garrafa de cerveja e nunca mais voltou. E isso gera uma raiva, gera um ódio, isso gera um sentimento totalmente... vontade de virar incrível Hulk gospel, né? Eu sei. Mas o Pai Celestial é a referência para nós. E qualquer um dos irmãos aqui que é pai tem que entender que o Pai Celestial é a referência. É a referência, é a nossa referência. O texto diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo para o Filho. O que você quiser, Deus está colocando na sua mão, irmão. Agora, nós não podemos... essa conversa, ela às vezes é uma conversa mal entendida. Por quê? A pessoa fala: o pai ama, entrega tudo. Aí a pessoa vai fazer e vai receber tudo de maneira irresponsável. Não, o pai ama, mas não é porque o pai ama que o pai vai dar para o filho sair dirigindo um carro e o filho não sabe nem dirigir, não sabe nada, ainda não sabe, tá, pega o carro e vai e se arrebenta. Não. O pai ama e entrega tudo para o filho, mas não é porque o pai ama e entrega tudo para o filho, vai pôr o filho num bote, num barco, numa lancha, vai falar: vai filho, vai velejar. Não é desse jeito, nós sabemos. Existem as responsabilidades a respeito de tudo que Deus nos entrega, porque Ele nos ama. O amor dele não nos limita a respeito da responsabilidade que temos. Nós temos responsabilidade com tudo aquilo que Ele entrega em nossa mão. O problema é que muitas vezes nós acabamos nos moldando ao mundo. E o mundo muitas vezes nos ensina a sermos pessoas irresponsáveis, a agirmos de maneira irresponsável. O mundo vai ensinar assim. Se você pegar e olhar, você vai observar. De vez em quando você ouve falar de uma criança que foi deixada dentro de uma caçamba de entulho. Já ouviu falar ou não ouviu? De vez em quando você ouve falar de uma criança que foi deixada dentro da lata do lixo. De vez em quando você ouve falar de uma criança que foi deixada no meio do canavial. De vez em quando você ouve falar de alguma atrocidade que o humano cometeu. A Cristiane trabalha em hospital. Já viu esse tipo de coisa, não viu, Cristiane? E criança, de bebezinho, chegando lá. Mas quem que é o pai? Quem que é a mãe? Deixaram aí. Essas coisas, elas acontecem aos montões. Porque as pessoas, elas querem avrir mão das suas responsabilidades. Nem vou falar do filho, da filha que faz filho e deixa para o vô e para a avó cuidar. Nem vou falar dessa irresponsabilidade, que é uma irresponsabilidade também. Faz filho, vamos fazer no filho, faz filho que tem vô, que tem vó, o vô que a avó cuida e bota para quebrar. Irmão, irmã, nós precisamos olhar e entender. Deus, Ele está entregando respostas nas nossas mãos, mas é importante que nós tenhamos o entendimento da responsabilidade que é colocada sobre o nosso ombro. Estava conversando ontem com os meninos, né? Nós estávamos juntos, trabalhando, ajudando, fazendo, e a gente mais de uma vez estava conversando e falando a respeito do pastoreio, que para muitos pastorear é subir aqui e pregar. Subir aqui e pregar é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Dá dor de barriga? Dá, eu estou com dor de barriga aqui. Eu não sei a pastora se ela tem dor de barriga ou não. Não sei o Carlão se ele tem dor de barriga ou não. Eu tenho. Conforme a atividade que nós vamos fazer, tá rindo de mim, Elígia? E ainda fala, tô. Conforme a atividade que a gente vai fazer, eu vou no banheiro. Outro dia tinha uma atividade, falei até para o João. Fui no banheiro 5 vezes antes da atividade. 5 vezes, irmão. Vai querer pegar no meu pé? Pode pegar, não tem problema. Mas aqui nesse ombro tem uma responsabilidade que pesa. Aqui subir e pregar é fácil.
Pega um esboço, pega um sermão, você vai, tem inteligência artificial, tem Google, tem livros, pega um esboço, pega um sermão, põe aqui e vem pregar. Eu garanto que qualquer um de vocês vai conseguir pregar e tenho certeza que sairão pregações até melhores do que a que eu desenvolvo. Tenho certeza disso. Porque o difícil não é pregar, o difícil é ali, no dia a dia. A importância da responsabilidade que nós temos que ter, responsabilidade com o nome de Cristo, responsabilidade que a Bíblia diz que nós somos uma carta viva. É a Bíblia que ensina, vocês são uma carta viva, escrita não com tinta, mas com o precioso sangue de Cristo. É a responsabilidade ali no supermercado, é a responsabilidade ali no açougue, é a responsabilidade ali no trânsito, é a responsabilidade ali em casa, onde nós estivermos. Então tudo está entregue. Pastor, o que eu estou buscando a resposta na minha vida profissional? Deus está entregando respostas para você em 2025. Seja uma pessoa responsável com o nome de Cristo. Honre e valorize o nome de Cristo. Daniel, outro dia viajou, foi visitar um cliente em Minas Gerais. É Minas Gerais, né, que você foi? Lá em Minas Gerais, um cliente de uma empresa assim, muito bem estabelecida, uma empresa muito bem desenvolvida, que começou pequenininha, começou como MEI. Aí o dono da empresa, com a cabeça aberta, foi procurando subir, porque a MEI é um começo para grandes feitos, né? Então, se você é um MEI hoje, ou se nem é um MEI, pode se tornar um MEI, pode vir a realizar grandes feitos. Vai depender da visão, da vontade, da fome. Aí essa pessoa, ela contou, falou, ó, esse aqui é o meu pastor, é o meu pastor. E o pastor foi lá consagrar o espaço novo da empresa. E o Daniel estava contando dessa experiência. Quando o rapaz estava com a empresa pequenininha, ele congregava naquela igreja, que é uma igreja também, vou dizer pequenininha, no sentido dos olhos humanos, porque a igreja pequena não existe quando a igreja é de Cristo. A igreja de Cristo sempre será grande, mas a igreja, ela é uma igreja humilde, uma igreja simples, e o pastor estava ali orientando o rapaz. A empresa cresceu, o rapaz não ignorou a igreja pequenininha aonde ele se desenvolveu. Deus entregou grandes respostas na mão dele, mas as grandes respostas na mão dele trouxeram responsabilidades. E essa responsabilidade ele não abriu mão. Dia de consagrar o espaço novo onde a empresa foi reestruturada, estava lá o pastor dele consagrando e dizendo: esse lugar, esse espaço é do Senhor Jesus. É responsabilidade com Jesus. Volto a repetir, eu sei que às vezes canso de tão repetitivo que eu sou, mas esses dias meu sogro comentou comigo, falou: o Pedro é trabalhador, ele chega já cedo, ele faz a oração dele e depois ele começa a trabalhar. Quer dizer, podia não falar nada, ninguém vê, ninguém nem ia saber, nem eu sabia se o Pedro orava, não orava. Não estou aqui para saber se ele ora ou não ora, eu ensino que deve orar. Se ele quiser orar, ele ora, se ele não quiser orar, ele não ora. Mas alguém olhando do lado de fora testemunhou: ele não começa a trabalhar sem antes orar. Isso aí é o que? Verso 35. O Pai está entregando a você. Ele está entregando, mas Ele entrega as nossas responsabilidades, elas têm que ser cumpridas. Responsabilidade com dízimo, com oferta. Responsabilidade para com a obra como um todo. A responsabilidade conosco. Pastor Gonçalves falou ontem, que eu achei tão interessante ele falando. Tem gente que não zela pelo próprio nome. Tem gente que não está nem aí com o próprio nome. E tem gente que não está nem aí com o nome do outro. Empresta o nome do outro e suja o nome do outro, porque o nome dele mesmo já está sujo. Meu Deus!
Como que Deus vai entregar de repente? Aí nós queremos que Deus entregue, sim ou não? Você quer que Deus te dê resposta, sim ou não? Então, responsabilidade com o nome de Deus, responsabilidade com o seu nome, responsabilidade com o nome de quem está à sua volta, responsabilidades. Nós não podemos fugir das responsabilidades, não podemos. São coisas importantes. A minha mãe sempre dizia, ela falava assim, Nenê, eu não sei porque ela falava nenê, acho que é o que eu tenho carinha de nenê, rostinho de nenê, deve ser por isso. Ela falava, nenê, não vá dar o passo maior do que a perna. Ela sempre falou isso daí. Do jeito dela, ela estava dizendo, tenha responsabilidade naquilo que você faz. E é coisa que nós devemos ter. E é uma preocupação que nós devemos ter. Deus vai nos ajudando, vai nos abençoando, vai nos entregando respostas. Mas a Bíblia diz assim, a bênção do Senhor, ela enri e com ela não vem. Tem gente que é abençoada e se atrapalha com a bênção acaba virando maldição. E aquilo que era para trazer alegria, deleite, prazer, acaba se tornando um objeto de dor. Um objeto de destruição, de humilhação, de vergonha. Terceiro e último ponto para a gente pensar no versículo de número 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, a importância e a necessidade de eu crer no Filho de Deus, Jesus. Porque vida eterna quem crê em Jesus. Tudo isso é legal, irmão. Planeje, projete. Casa nova, carro novo, viagem. Planeje, irmão. Planeje. Aumento de salário, promoção, cliente, fornecedor. Planeje. Fogão, armário, guarda-roupa, cama, sapato, roupa. Planeje. Coloque tudo aquilo aqui que você sonhar. Coloque. Faça isso. Mas não se esqueça. Nada é maior, nada é melhor do que a vida eterna. A vida eterna é para a eternidade ao lado de Deus. E o que nós conquistarmos aqui vai ficar. O pastor falou ontem também, é ruim ficar... quer dizer, é ruim não, porque é palavra de Deus e a gente foi ministrado a respeito disso. No dia do velório, no dia do enterro, não vai ter um caminhão chegando com a mudança para a pessoa lá no velório. E aí, o que é aquele caminhão ali? Veio trazer a mudança do fulano aí. Ele tá indo para o céu, tá indo para o inferno, sei lá, né? E vai levar as coisas dele junto. Não tem essa, não tem essa. O que conquistar aqui na terra, usa aqui na terra. Morreu é céu. E no céu, você não precisa nem se preocupar com que roupa que você vai. Não precisa se preocupar. Que tem gente que fala, né? Eu quero ir com a roupa tal. Não deixe de colocar. Não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem perigo. Pode ficar tranquilo que no céu as vestes, elas serão vestes glorificadas por Deus. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Começa o ano pensando nisso. Começa o ano pensando, quanto maior for Deus na sua vida, maior será a sombra. E debaixo da sombra do poderoso, você estará descansando. Sai debaixo da sombra dele e você vai ver o sol escaldante queimando o seu cucuruto. Meu pai falava cucuruto, mas também cabeceia com cucuruto, né? Não, fica debaixo da sombra. E debaixo da sombra creia no Filho que você terá a vida eterna. Pastor, eu creio. Ok, agora se você crê, você faz o que ele ensina a fazer. Quem não participa do corpo e do sangue não tem parte comigo. Então tem que participar de Santa Ceia. Conversa que eu tive com o Vinícius e com a Raíssa. Mês passado, se eu não estiver enganado. Tem que participar. Tem que participar. Quem crê no Filho, passa pelas águas do batismo. A água do batismo é prioridade. Pastor, eu creio. Então, a Bíblia ensina para nós, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. O final do texto fala isso. Já quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas verá a ira de Deus permanecendo sobre ele, ou mais a ira de Deus permanece sobre ele. Irmão, Deus não quer que a ira permaneça sobre a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Graças a Deus. Feche seus olhos, recline sua fronte. Converse com Deus. Agora é hora de ajuste. Nós estamos começando uma campanha, é o segundo dia. Pastor, eu não vim no primeiro, mas eu estou aqui hoje, vou pegar firme, hein? É de hoje para frente. Faz isso. Alinha, ajusta. Pastor, eu nunca vim 12 dias direto na igreja, pois esse ano será o primeiro que você vai participar. Pastor, eu não sou batizado. Final do mês tem batismo agendado. Vem, passa pelas águas do batismo. Pastor, eu nunca participei de Santa Ceia. Essa é a primeira ceia que você vai participar. Pastor, eu não leio a Bíblia. Vai começar a ler a Bíblia a partir de hoje. Nem que seja um versículo, um salmo, não tem problema. Mas saia daqui com um compromisso de se aproximar de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior Deus será na sua vida. E quanto maior Deus for na sua vida, maior será a sombra para você poder descansar com a responsabilidade de um filho que tem sido abençoado por Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço esse privilégio, eu agradeço porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, ouvindo a Tua voz. E a Tua palavra, ela é como uma espada de 2 fios, ou seja, ela vale para o povo, mas ela vale para mim também. Ela alcança todos nós. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma sombra poderosa para que possamos nela descansar. Mas descansar sabendo que o Senhor está trabalhando por todos nós. E todos nós, com a devida responsabilidade, desfrutaremos das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã a se aprofundar no Espírito, se aprofundar na palavra. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ó Deus, naquilo que eles estiverem falando com o Senhor. Os projetos são tantos, os sonhos são tantos, mas o projeto número 1 para todos nós é nos aproximarmos do Senhor, é aumentarmos o nosso relacionamento com o Senhor, que aí seremos homens, mulheres, pais, mães, crianças, junior, adolescente, jovem, ancião, profissionais liberais, profissionais assalariados. Seremos pessoas bem-sucedidas, não por causa de nós, mas apesar de nós seremos bem-sucedidos, porque o Senhor estará trabalhando em nossa vida e através da nossa vida. Diga amém. Diga assim, ó Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Aquilo que eu não entendi, me ajuda a compreender melhor, para que eu possa desfrutar do máximo que o Senhor tem para a minha vida, aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe você.